Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Malzoni Rabelo, presidente do Instituto de Formação e Educação, e queria dar boas-vindas a todos vocês aqui para o lançamento do 6º número da Dicta e Contradicta. 6º número. Realmente a melhor palavra para descrever o que eu e várias pessoas aqui estão sentindo é alegria. Alegria e talvez um pouco de espanto, como quem olha à sua volta e se pergunta: será que é isso mesmo que está acontecendo? Porque exatamente 3 anos, nessa mesma época do ano, isso tudo não seria mais do que o sonho de 11 amigos que gostavam de filosofia. Nessa mesma época, no finalzinho de 2007, a gente estava elaborando um projeto de uma coisa que se chamaria Instituto de Formação e Educação e que publicaria uma outra coisa chamada Dicta e Contradicta. Ainda bem que ninguém naquela época falou que a gente era louco, que o projeto era impossível. Ou, pensando bem, mesmo se tivesse falado, talvez não tivesse mudado nada, porque para a gente o importante lá como hoje era tentar. Era a gente acreditava em alguma coisa e queríamos tentar fazer. E tentamos. E tudo que tínhamos, ainda nesse dezembro de 2007, era aquele projeto. E o que tinha naquele projeto? Eu vou ler para vocês. Ele começava assim: o Instituto de Formação e Educação é uma associação sem fins lucrativos que visa estudar, criar e divulgar no Brasil conhecimento nos campos das humanidades, das artes e da filosofia. Era tudo o que a gente tinha para justificar a nossa existência, eram essas folhas soltas. E hoje é muito interessante lembrar onde a gente apostava as nossas fichas. Continuava aquele projeto, agora tentando justificar esse instituto que estava sendo criado. Os gênios individuais e as grandes ideias desempenham um papel muito importante na formação da cultura de um povo, mas não são suficientes. Para encontrarem difusão e terem impacto a longo prazo, necessitam de um substrato cultural receptivo. E esse substrato se formaria a partir de bibliotecas, institutos de pesquisa e pós-graduação, mais modernamente os think tanks. Mas, sobretudo, a partir de um elemento intangível, que consiste em uma tradição de trabalho intelectual sério. Continuava o texto. O Brasil sofre de uma extrema carência desse pensamento humanista, baseado no amplo leque de opiniões oferecidos pela história do pensamento e voltado para um horizonte também amplo de problemas. Isso prejudica não só o estudo da nossa própria cultura, mas, igualmente, toda a nossa vida prática e pública. Afinal de contas, as disciplinas práticas, como a ética, a política e a economia, estão baseadas inteiramente na visão que se tem do ser humano. E assim ia indo esse projeto até chegar à nossa revista, que em 2007 definíamos assim: Dicta e Contradicta dirige-se a esse público intelectualmente desperto, com a finalidade de fornecer uma revista semestral de cultura, acadêmica sem academicismo, com excelente apresentação gráfica. Destina-se a discutir temas de pensamento, comportamento, filosofia, literatura e arte, além de analisar situações e fatos que mantenham interesse a longo prazo. Mais do que apresentar e comentar a programação cultural em cartaz, algo que já é feito por outros veículos, deve fornecer leituras interessantes e bases para a formação cultural. Embora admita a diversidade de opiniões, desde que bem fundadas, não procura polêmica. Temas políticos serão tratados apenas na medida em que tenham implicações filosóficas, nunca do ponto de vista partidário, nem em função de dados episódicos. A ótica não deve estar centrada no Brasil, mas ter tendência universal, voltada para as grandes manifestações literárias e culturais de qualquer época. E, sobretudo, se evitarão todo tipo de estreiteza e fanatismo ideológico, religioso e nacionalista. Palavras interessantes. E hoje, 3 anos depois, acho que já dá para começar a fazer um balanço. A Dicta, a revista que a gente lança hoje, sem dúvida, entrou pela porta da frente do mercado editorial no Brasil. Recebemos críticas positivas de praticamente todos os principais jornais e revistas do país. Ficamos repetidamente, e espero que fiquemos de novo agora, entre os livros mais vendidos, por exemplo, desta livraria,
e colocamos a circular mais de 20 mil exemplares dessa revista. 20 mil exemplares significam mais de 5 milhões de páginas impressas. E para quem conhece a revista sabe que a gente publica praticamente só texto. Mas, como diz o Mário Vargas Llosa, no ensaio que estamos lançando hoje, esse é um assunto quantitativo, e a cultura não tem muito a ver com quantidade, apenas com qualidade. De nada adiantariam esses números se não tivéssemos mantido aqueles princípios lá do começo do projeto de 2007. Ou seja, para nós importa promover o trabalho intelectual sério, porque a cultura influencia diretamente a vida que levamos na sociedade. Nas páginas dessa mesma revista que estamos lançando, o Vargas Llosa dedica um ensaio, ou talvez uma vida inteira, para mostrar a importância da cultura para a sociedade contemporânea. É um belíssimo relato de quem sabe o que está falando. Mas nós, brasileiros, tivemos também outra oportunidade de perceber, sem margem para dúvida, que sim, a cultura faz parte da nossa vida e pode, quem sabe, nos ajudar nas questões mais difíceis. Falo, é claro, do que aconteceu com Tropa de Elite. O filme simplesmente roubou a cena do que se discutia no Brasil. Primeiro, porque todo mundo se impressionou com o filme. E cinema deve ser sobre tudo isso. Uma experiência impactante, que emociona, que faz pensar. E depois, porque os acontecimentos recentes muitas vezes nos deram a impressão de que o cinema, agora, infelizmente, tinha se transformado em realidade. É por isso que nos dá muito orgulho em publicar, ao lado do Prêmio Nobel de Literatura, o ensaio do Braulio Mantovani, provavelmente nosso melhor escritor de cinema em atividade. A prova teórica do Vargas Llosa é seguida pela prova prática do Braulio Mantovani. A cultura importa. E se precisarem de alguma outra prova, hoje eu acho que também podemos apresentar o Instituto de Formação e Educação e a revista Dicta e Contradicta. E com tudo isso, é essa alegria que eu queria dividir com vocês, e foi por isso também que não poderíamos perder a oportunidade de juntar esse time de feras aqui para discutir o Tropa de Elite, as implicâncias, a importância da cultura e de tudo que está acontecendo hoje. Portanto, eu agradeço à Livraria Cultura e a presença de cada um deles. Eu sei que eles dispensam apresentações, mas, enfim, me cabe apresentá-los: o professor Eduardo Janetti, sociólogo, economista, autor de vários livros, sendo que o último deles chama A Ilusão da Alma, e a gente atrasou porque ele não conseguia parar de falar com o Padilha do livro. O José Padilha também dispensa apresentações, diretor de vários filmes, entre eles Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, mas também o Ônibus 174, Igarapa. Márcio White é um dos nossos grandes jornalistas e vai nos ajudar aqui a coordenar a nossa farra. E o Braulio Mantovani, escritor de cinema, indicado ao Oscar por Cidade de Deus como o melhor roteiro adaptado, e também co-roteirista, junto com o Padilha, de Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. Obrigado a todos e vamos à conversa, e a ideia é que vocês participem o máximo possível. Obrigado.